Olá, tudo bem? Bom, depois de um bom tempo aí sem gravar vídeo aqui no canal, a gente tá voltando hoje, tá? O último vídeo, se não me engano, foi há 4, 5 meses, 5 meses atrás, né? Que foi justamente no início do ano, em janeiro, tá? Eu tive alguns probleminhas aí, alguns contratempos, mas estamos voltando, tá? Estamos voltando agora, eu espero estar voltando com tudo agora, inclusive agora com uma certa frequência, né? Pelo que você pode observar aí, a gente já tá com a câmera um pouquinho melhor, eu consegui ajustar um pouquinho a câmera, e se você não tá ouvindo, se você tá apenas ouvindo, bom, eu espero que a qualidade do áudio esteja bom, tá? E agora a gente tem um pouquinho mais de qualidade aqui no canal, com a webcam um pouquinho melhor, né? A gente tá com um pouquinho melhor de qualidade agora, depois de acertar alguns detalhes da nossa vida bastante corrida, paternidade 2.0 já praticamente, né? 2.0 que agora são 2, né? Então a coisa tá bem mais, como diz o John Walton, caótica no bom sentido da palavra, né? Bom, vamos continuar então a nossa conversa com este livro que nós temos aqui em mãos, né? Que é O Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia, o debate sobre os dias que abalaram a Terra, e a gente está agora entrando na proposição 6, tá? A gente está entrando agora especificamente na proposição 6, onde o John Walton, né, o Tremper Longman III e John Walton, com a contribuição de Stephen Mosquier, eles vão dizer o seguinte na proposição 6: Gênesis retrata o dilúvio como um acontecimento global, tá? Bastante interessante esse detalhe, é um acontecimento global. Esse é o relato do texto de Gênesis, tá? Tem muito detalhe neste capítulo, né? Ou nesta proposição. Tem bastante coisa e eu queria explorar um pouquinho dessas muitas coisas que tem aqui com você, tá? Só relembrando alguns detalhes que o Walton está defendendo aqui, principalmente nessa proposição específica que a gente vai trabalhar aqui, é uma questão textual, é do texto, tá? A intenção do autor, vamos colocar na conta de Moisés aqui, tá? Só para arredondar as contas todas, tá? Vamos colocar na conta de Moisés. O que Moisés está colocando aqui é um acontecimento, ou relatando em termos textuais, ele tem um pano de fundo, melhor dizendo, ele tem um pano de fundo, um acontecimento que ele é global e não local, tá? É isso que o texto traz. Só relembrando um outro detalhe, tá? Como a gente já falou nos outros episódios, depois você pode voltar aí, tá? Eu não vou repetir aqui, que eu quero já engatar logo de vez, porque tem bastante conteúdo aqui nessa proposição, tá? Só relembrando alguns detalhes, que o texto de Gênesis, principalmente esse trecho do capítulo 6 ao capítulo 9 de Gênesis, assim como os outros capítulos anteriores, tá? Ele tem uma montagem, vamos dizer assim, um formato no estilo mitopoético, tá? Ele tem um formato poético ali no meio, tem um paralelismo, tem um quiasmo ali no meio. Agora eu não esqueço mais essa palavra, tá? Eu sempre tentava lembrar essa palavra, paralelismo quiástico ou quiásmico. Eu não sei muito bem como é que fica isso em português, tá? Eu sempre tentava lembrar dessa palavra, aí eu decorei. É só lembrar do quiabo. Então, lembrou do quiabo, quiástico, quiásmico, pronto, resolvida a questão, tá? Então, aqui a gente tem um paralelismo quiástico, tá? O que é isso? Paralelismo quiástico é uma forma, é um formato de poema com paralelismo, ou seja, você sempre vai ter coisas paralelas, algo acontecendo meio que como se fosse lado a lado, mas a diferença, vamos dizer assim, tem muito mais detalhe do que isso, óbvio, tá? A diferença é que a escadinha do paralelismo, ela sobe e o outro lado paralelo, ela desce, chega até um clímax e desce. Exemplo perfeito disso que você pode fazer, a gente vai, o Walton menciona isso um pouquinho mais pra frente, a gente vai passar meio que rapidamente, tá? Mas em outro momento a gente pode discutir isso, que é o tradicional texto da Torre de Babel, tá? Gênesis capítulo 11, tá? Acaba falando disso, e é um texto assim. Eu tive uma aula com o Vitor Fontana num curso que eu fiz de interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse lá na ABC2, no Cristãos na Ciência, isso já tem um bom tempo já, e ele deu uma aula, literalmente uma aula mesmo, tá? E eu nunca esqueci dessa aula. E a aula de exemplo, exercício que ele fez com a gente foi Gênesis capítulo 11, explicando a questão do formato
poético que aquele texto, tá? E eu fiquei meio que encucado, assim, vamos dizer assim, com algumas coisas que ele falou. Só resumindo toda a aula, o texto de Gênesis 11 é um dos textos mais bem escritos em termos de literatura poética. Estou falando de material poético, não de material teológico, que nós temos na humanidade. Assim, o resumo é basicamente esse, tá? Na humanidade inteira, tá? E se a gente pegar mais ou menos a data que foi escrito e voltar atrás e tudo mais, né? Quando foi concluído, a obra de Ilíada e Odisseia de Homero fica no chinelo, em seus termos comparativos de beleza textual e de antiguidade. Só para você ter uma ideia da qualidade literária do texto bíblico, tá? Tô falando de qualidade literária, tô falando de material em mãos, tá? A beleza que nós temos, tá? Isso sem contar que é palavra de Deus e diversas outras coisas a mais que a gente tem daí, tá? Então, só para você ter uma ideia da coisa que nós temos, tá? Então, voltando para o relato de Lu, Gênesis 6 a 9, ele tem essas características poéticas, tá? Num paralelismo quiástico, tem uma certa modificação. Eu não sei, tá? Eu não sou linguista, não sou um estudioso da poesia hebraica, e eu não saberia dizer por que o texto de Gênesis de 6 a 9, ele parece que dá a entender que ele é assim, diferente do formato de Gênesis 11. Eu não saberia dizer as características de diferença. O que eu chuto, por puro chute, para algumas coisas que eu li, é por causa da questão da narrativa em si, porque é uma narrativa bem mais longa. E dentro da narrativa bem mais longa, ela tem esse encadeamento de subindo até um determinado clímax e depois desce na parte do paralelismo. Eu estou falando em termos de literatura, tá? Até aí é onde meu minúsculo, se a gente pode chamar de minúsculo, conhecimento chega nessa questão literária, tá? Bom, mas isso aí é questão de formato, né? Vamos agora ver as nuances que o Alton, né, puxa nessa questão do texto de Gênesis de 6 a 9, tá? Bom, alguns detalhes que eu queria chamar a sua atenção no texto, tá? No livro aqui, eu estou trabalhando com este livro da página 54 até a página 62, tá? Obviamente, lembrando os velhos recados de sempre, não é uma leitura comentada, não vou falar de todos os pontos do capítulo, da proposição, adquira o livro, tá excelente, esse livro está em português. Eu estava com ele aqui em mãos, deixa eu só mostrar aqui para você que está assistindo, tá? Antes de lançar esse livro em português, eu tinha adquirido este aqui, que é... Opa, não dá para ver, agora dá para ver. The Lost World of the Float. Eu cheguei a comprar este livro quando ele foi lançado em inglês, porque eu estava com tanta curiosidade, vamos dizer assim, e esse livro demorou, se não me engano, acho que foi 20 dias para vir de importação, que eu comprei lá da Amazon e tudo mais. Ele gastou, foi 20 dias. Ele chegou no dia 21 de agosto de 2018 em minhas mãos, tá? E eu comprei ele no final de julho de 2018, tá? E aí depois a Thomas Nelson Brasil fez essa tradução. Só um pouquinho de contexto, bastidores aqui do canal, tá? Do até onde a curiosidade vai, né? A gente pega um texto em inglês para tirar algumas dúvidas que eu queria tirar na época, tá? Bom, voltando aqui então. E aí eu queria destacar aqui uns pontos, principalmente na página 54, aí é do livro em português, tá? Eu não vou trabalhar com o livro em inglês não, do livro em português. O autor ele vai dizer o seguinte, numa das expressões lá, ele menciona o seguinte: nosso primeiro passo nessa apresentação do relato de Gênesis 6 a 9 será reconhecer que a retórica aplicada pelo autor do dilúvio, apresenta o dilúvio como um fenômeno universal, não local, tá? Deixa eu só colocar um outro detalhe aqui. O autor vai chegar a mencionar isso, mas eu vou ser mais enfático do que ele, tá? Tanto o Alton quanto eu,
tá? E o autor deixa isso explícito, principalmente por causa do Mosquet, tá? Stephen Mosquet, que ele é um geólogo, se não me engano. Ele não é teólogo, tá? Ele é um geólogo, ele escreveu um dos artigos, ou uma das proposições aqui do livro, tá? E aí ele coloca, o Walton coloca nesse capítulo, ele deixa isso explícito. Nós, até a data de hoje que você está ouvindo esse podcast, tá? Vai sair um pouquinho depois que eu tô gravando, mas como diz outro, vai na fé que isso não vai mudar em 2, 3 dias, tá? Não há, até a data de hoje, qualquer evidência de um dilúvio global, local, regional, ou do jeito que você quiser, em qualquer parte do mundo, como é narrado no texto de Gênesis 6 a 9. Não há nenhuma evidência física, vamos dizer assim. Física eu quero dizer geológica e tudo mais, tá? Não há, não existe. Força a barra, faz como muita gente faz, tá? Ah, mas a gente tem ali as evidências do Grand Canyon lá nos Estados Unidos, a gente tem ali marcações ali perto da região do Mar Mediterrâneo, tem uma região ali de mais ou menos quase 10 quilômetros para dentro de terra da beira da praia que tem fósseis de animais marinhos que não, sendo que aquela região mais de 10 quilômetros, não sei quantos metros acima do nível do mar, tem montanhas, não sei se chega a ser montanha, mas tem morros e tudo mais em tal e tal lugar que tem fósseis marinhos que não deveria ter, então isso é uma prova do dilúvio. Zero. Não é que é pouca, quase não tem discutível, é zero, igual a zero evidências de dilúvio no mundo inteiro. Não há. Zero. Ah, mas encontraram a arca, um negócio, tem até o Museu da Arca, não lá dos Estados Unidos, mas lá do Monte Ararat, ali na região da Turquia. Você pega no Google Maps e tal, aquilo lá, não é a arca. Zero evidência, tá? Não há nenhuma evidência de dilúvio em qualquer lugar do mundo. Ah, mas como você explica as narrativas? Aí é outro departamento. Mas em termos de evidências físicas, é zero, tá? É zero. Não há. Não tem, tá? Não tem. Partindo daí, ou seja, que nós não temos nada, aí a gente vai para os outros departamentos, que é discutir as narrativas diluvianas do Enuma Elish, Gilgamesh e outros mais que tem por aí, tá? Aí a gente faz uma outra discussão, texto bíblico, tal. Aí é o departamento, tá? Mas em termos físicos, vamos usar a expressão, a expressão. Eu não gosto dessa expressão, principalmente depois da pandemia. Isso ficou completamente banalizado, tá? Eu passei a odiar essa expressão, tá? Lembrando, tá? Não é carteirada nem nada, mas eu sou um cientista, eu sou um pesquisador. Atualmente, graças a Deus, eu estou fazendo pesquisa, orientando o aluno em iniciação científica e tudo mais. Neste exato momento, sou professor universitário também, tá? Então, assim, tenho todas as, entre aspas, credenciais para dizer que trabalho na área da ciência e tudo mais, mas essa expressão depois da pandemia ficou bagunçada, tá? A ciência diz, eu odeio essa expressão, que não tem, e a ciência não fala nada, tá? Só estou usando termos da moda, tá? Não há nenhuma evidência científica de que teve dilúvio, tá? Não tem, tá? Não tem, simplesmente nenhuma. Diante disso, o que a gente faz? Diante disso, a gente vai para o texto bíblico. Não vamos trabalhar com Enuma Elish neste capítulo. Se não me engano, acho que a gente já trabalhou com isso em outros capítulos, mas a gente vai acabar voltando disso neste livro, tá? Sim, o próximo capítulo, na realidade, é porque eu tô gravando alguns podcasts aí sobre, aqui também no Cosmotel, tá? E aí eu já passei por alguns momentos, algumas outras narrativas, tá? Mas no próximo capítulo aqui, na proposição 7, a gente vai falar de histórias Enuma Elish e outras aí de dilúvio, tá? Mas neste aqui, especificamente, que é do texto bíblico, o que a gente precisa ter, vamos dizer assim, em mãos, é que o texto, ele vai falar sobre um dilúvio. Beleza. Que tipo de dilúvio? Tá? A gente não vai cavar aqui no texto de Gênesis 6 a 9 historicidade do dilúvio, tá? Não é isso, tá? Não é isso. O que o Walton está colocando aqui
especificamente é o seguinte, olha, o autor, vamos jogar na conta de Moisés aqui, ele tinha uma ideia de alguma coisa em mente, tá? Algum tipo de acontecimento e tudo mais. Como é que esse acontecimento que ele tinha em mente influenciou o que ele relatou aqui? Então é meio que fazer um caminho voltando, dado o relato, o que tinha na cabeça de Moisés para tentar alcançar algum acontecimento. Essa é mais ou menos a ideia, tá? E dentro disso, aí a gente vai pelo seguinte, dentro disso Moisés está relatando que o dilúvio foi universal e não local. Mas vamos lá, essa expressão universal e não local tem muita coisa dentro, tá? Tem muita coisa dentro que eu vou tratar daqui a pouquinho. Mas vamos pegar a primeira questão o Alto na página 55 e na 56 também, tá? Ele vai fazer uma série eu não vou ler aqui, uma série de citações dos textos de versículos do capítulo 6, 7, 8, e o capítulo 8, vários versículos onde ele vai citar a expressão que é traduzido em português. Eu até conferi aqui na Bíblia que eu uso, que é a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, ela que eu estou utilizando aqui. Você encontra ela online, tá? Bíblia Online. O nome do site é Bíblia Online, tá? Você encontra ela facilmente, essa versão em português, tá? Deixa eu pegar ela aqui direitinho, bibliaonline.com.br/ACF. Pronto. Você vai ter uma Bíblia em português aí no seu celular, do jeito que você quiser, tá? Então, se você não tem Bíblia em mãos, que praticamente a gente não usa mais Bíblia em papel, né? Eu ainda tenho a minha segunda Bíblia que eu tive da versão edição contemporânea, aquela Bíblia de estudo Thompson, tá? Bíblia antiga, ela é de 94, tô com ela bem, daqui eu tô vendo ela, já tá acabadinha, mas eu ainda tenho ela em papel. Foi a segunda e última Bíblia segunda e penúltima Bíblia em papel que eu tive. Então hoje em dia tá tudo online, tá? Então tá aí, você pode depois dar uma olhada nesse texto, tá? Então ele vai citar alguns capítulos onde está traduzido na Bíblia ACF termos terra. E lá, como o Alton coloca, esse terra é a tradução do hebraico do Eretz, tá? Não sei falar hebraico, então estou lendo aportuguesado aqui, seria Eretz. Só que ele menciona que quem defende o dilúvio no sentido local deveria traduzir a palavra Eretz como terra, terra com letra minúscula, né? Ou seja, não é o planeta todo, tá? Deveria traduzir como região e não a expressão terra, tá? E aí dá vários textos aqui que deveriam ser essa tradução como região, para dar a ideia de um dilúvio local. Só que aí o Alton coloca, isso vai dar muito problema, tá? E aí no finalzinho da página 56 ele vai dizer o seguinte: olha, iniciamos dizendo que a interpretação do dilúvio local é uma tentativa nobre de apegar-se firmemente à Bíblia e também fazer sentido da expressão falta de evidência científica para um dilúvio global. Ou seja, a gente não tem um dilúvio global. Então, porque ela foi local, né? Então, a forma de explicar que o dilúvio foi local e não global acaba, entre aspas, respondendo à falta de evidência científica, tá? Esses aqui são argumentos que o pessoal do dilúvio local acaba colocando. Só que isso também leva muito problema. Problema que eu quero dizer, problema do ponto de vista textual, tá? Científico não tem problema nenhum. Não tem evidência. Não tem evidência, então qual o problema que tem? Não tem nenhum problema, tá? Eu tô falando em termos textuais, tá? Termos textuais. Bom, aí o autor ele vai abrir, eu não vou ler aqui, tá? Mas ele vai começar a colocar muita argumentação em cima disso, que o próprio, aqui na página 58, o próprio texto bíblico é suficiente para minar a ideia de que o texto descreve um dilúvio local. Contudo, a ciência fornece ainda mais uma consideração importante, tá? E aí ele vai mencionar a questão da origem da humanidade, de espécie humana, como algo humano, né? Vindo lá da África, que passou pelo Oriente Médio, depois foi para a Europa e foi se espalhando.
O Alto não coloca aqui, mas só para poder contextualizar aí, a gente considera, são números arredondados, tá? Que o ser humano, como espécie humana Homo sapiens, surgiu ali na África, muito provavelmente ali no sudeste da África, só que já foram encontrados alguns fósseis espalhados em todo o continente africano, tá? Em várias regiões, mais ou menos na mesma idade. Eu não sei até onde está essa pesquisa hoje, tá? Não sei, eu vi essa pesquisa já tem um tempinho. Não sei o que fecharam das contas com relação a isso, se o ser humano surgiu em um único local e se espalhou, ou ele surgiu em vários locais diferentes na África, mas foi na África, tá? Pelo menos até todas as evidências que nós temos é que ele surgiu na África. Aí, arredondando as contas, é alguma coisa entre para trás de 120 mil anos, tá? Tem até 220, 180 mil anos para trás, tá? Por que para trás? Porque uma outra pesquisa que eu tinha visto também, não sei se teve alguma atualizada disso, que o ser humano mais antigo que foi encontrado fora da África é ali na região do Oriente Médio, perto de Israel e tudo mais, né? Foi um fóssil de um Homo sapiens, que ele tinha mais ou menos a idade de aproximadamente entre 90 e 110, 115 mil anos. Depois disso, a gente tem fósseis de Homo sapiens, só que mais novos do que isso, espalhados pela Ásia, Europa, Cro-Magnon e outros mais por aí, tá? Neandertais não é a mesma espécie que nós, tá? É outra espécie de Homo sapiens que acabou se misturando com a gente em algum momento ali, mas é muito mais recente do que isso, tá? Então, só para contextualizar, seria isso. Aí o Alto ele vai colocar essa questão eu não entendi muito bem por que ele fez isso. E aí, lembrando que o Alto não é cientista, tá? Não é cientista, ele mesmo ele coloca, ou é nesse livro, ou é em algum outro lugar de palestra que eu assisti dele, ele me ia falar, não sou cientista e não me interessa muito fazer a parte científica aqui, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Então, eu não sei por que ele colocou isso aqui, porque isso aqui não quer dizer absolutamente nada com relação ao dilúvio. Porque qual que é a ideia dele aqui? Deixa eu acrescentar esse detalhe aqui, tá? Ele está colocando isso aqui pelo seguinte: o ser humano na época do dilúvio já estava espalhado em toda a Terra. Então o dilúvio aconteceu em toda a Terra, porque o ser humano está espalhado em toda a Terra, né? O próprio texto vai dizer que as águas subiram tantos metros acima dos montes e tudo mais, e toda alma vivente de ser humano foi extinta, né? Isso em termos textuais. Só que o ser humano não estava na região só do Oriente Médio ou qualquer outra região ali que a gente coloca Ararat e tudo mais. Ele estava espalhado pelo mundo todo. Então o dilúvio acabou pegando pelo mundo todo. Essa é a ideia que ele está tentando colocar, mas assim, tentando colocar por aí, meio que... Só que assim, ele tá meio que forçando a barra de algo científico para algo diluviano, sendo que não tem uma conexão uma coisa com a outra. Se a gente datar o dilúvio, igual o Bispo Ussher, não sei se você já ouviu falar do Bispo Ussher, Usher, Bispo Ussher, tá? Bispo Ussher do século XVII, 1600 e depois de 1670, 1680 por ali. Ele escreveu um livro, eu não vou lembrar, não tem tradução em português, só tem no inglês do século XVII, inclusive, tá? Que é sobre os anais do mundo, alguma coisa assim. Em outras palavras, é um volumezão gigante. Se eu não me engano, tem quase 900 páginas. É porque eu tenho esse arquivo comigo, tá? Eu tenho esse arquivo comigo digitalizado, tá? Consigo ler alguma coisinha do inglês dele, porque o inglês dele é bem truncadinho, né? É bem complicadinho. E, em resumo, o Bispo Ussher ele fez a datação de todo o mundo a partir de alguns dados históricos, tá? Resumindo a história, ele conseguiu datar a criação do mundo, pegando de forma literal, tá? A criação do mundo, que foi no ano 4004 a.C., 9 horas da manhã no domingo, 20 e poucos de outubro, tá? 22, 23 de outubro, uma coisa assim. E ele tem lá, ele apresenta um método que ele faz a datação disso, baseado aí ele coloca as bases tudinho lá na fundação da cidade de Roma, muitos eventos históricos ele vai colocando ali e vai fazendo o calendário para trás, tá? Essa é a ideia. Pegando a base do Bispo Ussher, fazendo isso, o dilúvio tá lá, vamos arredondar as contas aí, mais ou menos no ano
Eu tinha feito essa conta lá no site do no site Hora de BDA, tem alguns textos que eu escrevi sobre dilúvio, tá? Depois você pode procurar lá. Eu vou colocar aqui nos comentários, depois você pode pesquisar esses artigos, tá? Série sobre dilúvio, tá? Tá lá. E um desses artigos eu citei e eu tirei um print do livro do Bispo Ush e coloquei data lá também, tá? Que eu tava falando sobre a questão da história da navegação e dos barcos, tá? Então o dilúvio foi, eu tô tentando puxar de memória, mas vamos colocar aí vamos arredondar muito, tá? Ano 3000 a.C., tá? 3000 a.C., então a gente já tem, vamos arredondar, já tem 5.000 anos que aconteceu o dilúvio. Para essa história aqui que o Alton tá colocando, a coisa não encaixa muito, tá? Não vai dar muito certo, tá? Então o Alton ele tá meio que tentando forçar a barra para as coisas se encaixarem, mesmo que não estão se encaixando. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu vejo, tá? E eu tô fazendo uma meia crítica ao texto com que o Alton menciona e já vamos colocando alguns circuitos aqui no meio. O segundo problema é o seguinte: o Alton ele vai dizer que o Moisés, quando estava escrevendo esse texto, ele estava com a ideia de um dilúvio global. Beleza. Mas o que significa o global lá para Moisés? O global lá para Moisés significa algo meio que até onde a humanidade reside. E até onde a humanidade reside? Até os locais onde as pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, se conhecem, tá? Partindo disso, o Alton não menciona isso, tá? Eu que vou colocar algumas coisinhas a mais, tá? Partindo disso, tá até aqui numa nota que ele coloca, agora eu encontrei que estava procurando aqui na página 57, tem a nota 2, tá? Que ele coloca nisso. Eu vou ler esse textozinho porque ele é bem central nisso que eu estou mencionando agora. Aí ele está falando, eu já até li esse texto aqui no final da página 56. Iniciemos dizendo que a interpretação do dilúvio local é uma tentativa nobre de se apegar firmemente à Bíblia e também fazer sentido da expressiva falta de evidência científica para um dilúvio global. Aí tem a nota. Nota 2. A nota diz o seguinte: neste contexto, palavras do Alton, usamos global no sentido universal. Beleza. O autor humano antigo e seu público original não sabiam que a Terra com letra maiúscula, era um globo. Assim, enquanto o global é um anacronismo, empregamos o termo por ter entrado no debate moderno. Mesmo assim, usaremos universal com mais frequência, tá? Então vamos dar chover um pouquinho nesse molhado. O autor, vamos colocar na conta de Moisés, ele dá a ideia de que o dilúvio foi global, no sentido universal, ou seja, no planeta Terra inteiro. Só que tem um detalhe. Moisés, quando escreve o texto de Gênesis e outras coisas mais, e muitos autores bíblicos, quando vão escrever os textos inspirados por Deus, tá? É bom lembrar disso, tá? Que aqui não é nem um canal, nem eu e nem qualquer outra coisa relacionada aqui. Somos liberais, tá? Não sou liberal, não tem nada a ver com liberalismo, qualquer coisa do tipo, não. Aqui a gente é bem ortodoxo, né? Dentro do cristianismo, sou cristão ortodoxo e bem firme nas bases do cristianismo, tá? Não do liberalismo cristão, qualquer coisa do tipo, ou de teísmo aberto. Não sou nada adepto a essas ideias, tá? De teísmo aberto, liberalismo ou qualquer outra heterodoxia que não seja ortodoxia às bases do cristianismo. Quais são as bases do cristianismo que eu adoto aqui, tá? São as bases onde nós temos um único Deus em 3 pessoas, a Trindade, pronto, vamos resumir uma expressão, a Trindade, do jeito que a gente conhece a Trindade, um único Deus, em 3 pessoas distintas e diferentes na mesma essência, e não um Deus que se apresenta de 3 formas. Isso aí é heresia dentro do cristianismo, que já foi discutida já há muito tempo atrás, tá? Lá no até o século V, se não me engano, né? 451, tá? Então eu sou adepto a esses concílios iniciais da igreja, tá? Então não tem nada de liberalismo, qualquer coisa do tipo, tá? Então, partindo da base dessa questão de que a gente não tem nada a ver com
com liberalismo, esse tipo de coisa. O texto bíblico para nós ele é inerrante, tá? Ele não tem erro na revelação de Deus, tá? Na revelação não tem erro, tá? Não tem erro. Mas o científico e tudo mais, não, isso aí não tá dentro da inerrância, isso é outro departamento, tá? E aqui eu e não sei você, mas eu e toda a base que eu coloco aqui é de a inspiração completa completa e divina da palavra de Deus, tá? Então... o pacote está completo. Fechando parênteses, o Moisés, quando escreveu o texto, e outros autores, eles não tinham ideia de que a Terra era redonda, como nós temos hoje. Tá? Não tinha. Mas a Bíblia defende terra plana? Também não, tá? A Bíblia não tem nada de terra plana. Os autores, como Moisés e tudo mais, eles tinham uma concepção de uma terra plana bem possível, tá? Eu acredito que sim. Tá, até pela descrição que Moisés faz lá de Gênesis 1 e tudo mais, de que a Terra era plana. E aí? Qual o problema? Nenhum. Zero. Não tem problema. O problema do Moisés que acreditava nisso e que não tinha conhecimento de relatividade geral, cosmologia ou de astronomia, tá? Pois é, na época dele não estava disponível, né? Então, é o que tinha, então ele colocava isso. E ele não está ensinando astronomia, cosmologia, tá? Então ele está colocando a visão dele que ele tinha do mundo, que era a visão de terra plana. Fazer o quê? Né? É o que tem para hoje, na época de Moisés. Considerando isso, o global universal de Moisés era aquela região até onde nós tínhamos seres humanos numa terra plana. Esse era o detalhe, tá? Que o autor está destacando aqui, tá? Justamente nessa nota 2. E aí é que vem esse segundo problema que eu estou mencionando, que o dilúvio ele é global, universal, até onde tinha pessoas, que era a cabeça de Moisés. Então o dilúvio vai chegar até lá. Uma outra expressão que está lá no texto, no capítulo 7, no versículo 11, que dá uma ideia para acabar com essa ideia de dilúvio local, e não é local global / universal, nesse sentido que eu acabei de mencionar, tá? O autor ele coloca isso, mas ele não destaca tanto como eu estou destacando aqui para você, tá? Ele vai colocar lá o Gênesis 7, versículo 11, que vai dizer, aliás, um pouquinho antes, se inclusive, página 58, final da página 58, se inclusive o dilúvio foi local, por que construir um barco tão grande? Por que não pedir simplesmente para Noé e a família se mudarem? É uma razão. E aí, eis a razão. Ele coloca o alto, né, página 59. Eis a razão, porque aí ele cita Gênesis 7, versículo 11. Todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Não apenas em uma área local, tá? Um outro detalhe que eu queria mencionar aqui sobre essa questão das fontes e tudo mais é que tem alguns que colocam a ideia de que o dilúvio existiu e não há nenhuma evidência justamente por causa desse texto. Que a gente tem grandes quantidades de água debaixo da terra que se abriram e subiu água e as comportas do céu se abriram. O que o pessoal interpreta com relação a isso? Acho que foi agora, recente, 2018, se não me engano. Agora eu não lembro exatamente quando, mas foi muito recente agora, tá? Pra mim, qualquer coisa que tem de 2000 pra cá é recente, tá? Mas foi agora bem mais recente, tá? Nos últimos 5 anos, talvez, tá? Descobriram grandes quantidades de água que tá no meio da crosta terrestre, entre a crosta terrestre e o manto, tá? A crosta terrestre é uma casca de terra, que é essa que a gente tem, uma casquinha que tem aí menos de 100 km de espessura, tá? Menos de 100 km. Bora arredondar, tem 100 km a casquinha da Terra, tá? Pô, mas 100 km é muita coisa. Não. A Terra é redonda, tá? É bom destacar isso. E sabe, essa Terra redonda como uma esfera, e ela é assim, ela é uma esfera mais perfeita do que você pode ter. Por exemplo, pega uma laranja na sua casa, a laranja ela é redonda. O planeta Terra é mais redondo
em termos de formato geométrico, do que a laranja redondinha que você tem na sua casa. Tá? Aquela ideia de a Terra é redonda e achatada nos polos. Esquece, bobagem isso, tá? O achatado nos polos aí é nada, tá? É nada. Como assim achatada nos polos? Ela vai ter um achatamento ali de uns 20 km de achatamento. Só que tem um detalhe, sabe qual que é o raio da esfera da Terra? O raio, você vai lá do centro da Terra até a borda da superfície da Terra, são, arredondando as contas, 6.400 quilômetros. 6.400 quilômetros. É daqui da minha casa até São Paulo. Vai, volta e vai de novo. 2.000 quilômetros mais ou menos, tá? Daqui até São Paulo. Vai, volta e ainda... Vai, volta, vai de novo e anda mais um pouquinho para dentro. Essa é a espessura da Terra, tá? Do raio da Terra. Então, assim, 20 km de achatamento é nada, tá? É nada. E aí, nessa espessura de 100 km aí da crosta terrestre, entre a crosta terrestre e o manto, em algumas áreas internas aí de rochas e tudo mais, descobriu-se uma grande quantidade de água, tá? E calcula-se que a quantidade de água que tem para dentro da superfície terrestre, né, nessa região que é encontrado no planeta Terra inteiro, calcula-se que tem mais água nessa região do que água na superfície da Terra. E água na superfície da Terra, a gente tem rios, lagos e oceanos. Tem mais água nessa região interna do que na superfície. Aí o pessoal coloca, tá aqui, ó. Já tá falado aqui, no Gênesis capítulo 7, versículo 11. Não há, mesmo que tenha essa quantidade de água que tenha saído, voltado, seja lá qual mecanismo que o pessoal coloca, e eles falam que foi isso, que rachou a terra, subiu água e dá para dilúvio. Não, tá? Não tem como você ter um mecanismo físico, tá? Planetário, vamos dizer assim, a ponto de fazer o que o dilúvio fez, como é narrado, tá? Se você pegar o pé da letra, não tem mecanismo para fazer isso, simplesmente não tem. Abriu, subiu água, depois ela entrou para dentro de novo. Não dá para você subir essa quantidade de água, porque se você coloca uma grande quantidade de água para cima, você está colocando peso para baixo e a superfície vai abaixar. Isso a nível planetário, a nível de terremotos e maremotos, você simplesmente está quebrando a Terra inteira, tá? Por isso que não tem. Mas é a Pangeia. Esquece Pangeia, tá? Pangeia é 200 milhões de anos. E aí eu fiz até uma continha muito simplista, colocando a velocidade de afastamento da Austrália, lá da região do Oriente Médio e tudo mais, se afastando de lá na época do dilúvio em um ano. A gente teria algo como mais ou menos todo um continente andando qual que é a conta? 10 km por hora. 10 km por hora. Acho que é essa taxa. Depois dá para fazer a conta, tá? Só você calcular a distância da Austrália até o Oriente Médio, tá? E coloca... Aí você vai encontrar um valor de alguns 20 mil quilômetros, coisa assim, tá? E aí coloca lá para isso ocorrer durante um ano. Tá, um ano tem tantos dias, tantas horas, minutos, segundos. Aí você calcula igual no SI, né? Metros por segundo. Calcula a quantidade de metros por segundo para afastamento da Austrália desde o Oriente Médio até onde ela está durante um ano. Você consegue calcular quantos segundos tem um ano. E aí faz essa contagem e vai dar um valor absurdo, tá? E que assim, para você deslocar um grande continente durante um ano, você teria que fazer alguma coisa como andar de bicicleta, mas a bicicleta é o continente. Não dá, tá? Simplesmente não dá. Bom, e aí já para finalizar, indo já para os finalmente, tá? Eu quero continuar o mesmo padrão que a gente estava utilizando nos outros vídeos, tá? Em torno de mais ou menos uns 35, 40, no máximo 45 minutos de cada episódio. Então já vamos encerrando aqui o episódio. Então, resumindo a história, o que estava na cabeça de Moisés em questão de dilúvio, era um dilúvio global / universal até onde tinha seres humanos, tá? Lembrando que a Terra era plana. É um negócio engraçado de pensar, tá? Na época de Moisés, tá? Na realidade é o conhecimento que tinha lá na época, tá? E não hoje em dia. Inclusive o Alton, ele vai mencionar isso na página 60, no seguinte detalhe, tá? O destaque que eu queria fazer aqui é do seguinte:
Ele vai falar lá sobre o ambiente cognitivo do autor e tudo mais, tá? Que é tudo isso que eu já mencionei para você. O último detalhe é: a Bíblia foi escrita para nós, porém não foi destinada a nós. E a gente não tem nenhuma razão, e ele coloca isso, tá? Que Deus forneceu conhecimento científico em geologia, cosmologia, astronomia ou qualquer outra área científica para os autores bíblicos, tá? E aí é uma discussão que eu já tive com alguns colegas de que Deus não dá conhecimento. Conhecimento não se adquire de Deus, tá? A gente adquire de Deus sabedoria, entendimento para entender as coisas, mas conhecimento, você não adquire conhecimento de Deus, tá? Conhecimento só tem uma forma de você adquirir conhecimento: estudando. Ou ouvindo, ou lendo, ou escrevendo, parando para pensar e pegando informação externa, tá? Vamos colocar assim, entre muitas aspas. Conhecimento é adquirir informação externa que você não tem. E aí você chega a novos conhecimentos depois de análise, pensamento e tudo mais, tá? Tem alguns que argumentam que Deus pode dar conhecimento, mas eu não consigo encontrar nenhum embasamento bíblico para isso, tá? Bom, e aí fechando de vez, então, o capítulo, ele vai levantar aqui, o autor vai colocar 7 pontos de que o dilúvio ele é descrito hiperbolicamente, ou seja, em formato de exagero, tá? Porque a ideia do autor aqui é: o dilúvio ele foi global, universal, mas no sentido hiperbólico, tá? Porque aqui a gente está tentando cavar, fazendo aqui uma forçação de barra para tentar saber uma história que estava dentro da cabeça de Moisés e que, cientificamente falando, não tem, tá? Então Moisés aqui, resumindo a história, ele está escrevendo um relato de um dilúvio global. Mas não é que ele está contando a história de um dilúvio global, tá? Eu não sei se eu cheguei a ser tão explícito como eu estou sendo agora, tá? Então Moisés não está fazendo um relato histórico, tá? Mas o relato que ele está fazendo dá a ideia de um dilúvio global universal. Mas não tem nada a ver com historicidade. Tá? Não sei se isso ficou claro, mas pega, por exemplo, o relato da Ilíada e Odisseia de Homero. Ilíada e Odisseia de Homero está contando ali uma história do praticamente os últimos 10 meses da Guerra de Troia. Tá? No caso de Ilíada, e Odisseia é os 10 anos da volta de Ulisses, ou Odisseu, à terra de Ítaca. Tá? Ilíada e Odisseia não está fazendo uma narrativa histórica de algo que aconteceu, porque tem deuses, tem guerras e tudo mais, mas ele está dando uma ideia de uma guerra. Entende o que eu estou querendo mencionar com relação à questão do dilúvio? Tá? O Moisés não está fazendo a narrativa histórica, mas a narrativa tem por um fundo, se muitas aspas você fosse tirar a história, de uma história que aconteceu de forma global, universal, mas são coisas diferentes, distintas, tá? Veja se isso ficou claro para você, se isso fez sentido para você, tá? E aí, por último, tem esses pontos que o Walton vai colocar, tá? O pecado humano é o bico abrangendo todo o ser humano, não apenas o ser humano que está naquela região. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, não numa determinada área. Aí tem a questão do juízo de Deus, com relação ao dilúvio, que é a primeira parte da recriação. Necessidade de pares de animais na arca dá um sentido de que não é só da região, e sim global. O tamanho do barco remete a águas diluvianas muito além de um dilúvio local. O fato lá de Gênesis 7, que a gente acabou mencionando, as fontes das grandes profundezas jorraram, tá? Indica um dilúvio universal. A altura das águas acima dos morros, montes e tudo mais dá uma ideia de inundação global. E aí eu coloquei um oitavo ponto, escrevi aqui, tá? Que seria uma oitava razão, mas o Walton mencionou isso, mas não destacou, e eu que estou destacando. Se ele fosse local, bastava mudar a família de Noé, que não foi o que aconteceu, tá?
Então Deus teve que salvar Noé porque a coisa iria pegar na terra toda, tá? Esta é a ideia. Bom, eu vou ficando por aqui então, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a proposta que o Walt está colocando aqui na proposição 6, e no próximo episódio a gente vai começar a parte 2, contextualização, textos do Antigo Oriente Próximo, que é bastante interessante. A gente vai falar de umas coisinhas muito legais aí sobre outras histórias diluvianas, tá? Que não tem extra bíblica, tá? Que não é só do texto bíblico, tá certo? Então espero que você tenha gostado e até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!